Por todos os cantos do reino animal, as línguas são usadas para os mais variados propósitos, como se comunicar, se alimentar e se manter limpo. Mas como tudo na natureza, sempre existe o outro lado. As línguas também podem ser usadas como balas perfurantes, dispositivos espinhosos de cortar ou até mesmo armas mortíferas cheias de veneno. E é por isso que hoje eu vou te contar por que você nunca deve deixar esses animais lamberem você. Contaminação. Para a maioria de nós, ser lambido por um cachorro é mais do que o suficiente para fazer nossos corações derreterem, apesar do mau hálito e da baba pegajosa. No entanto, para alguns donos de cachorros, essa lambida inocente pode vir com algo muito pior. Em 2019, Mary Trainer começou a se sentir mal depois de voltar de suas férias no Caribe. A princípio, ela pensou que pudesse estar gripada, mas depois de começar a sentir febre, náuseas e dor nas costas, ela decidiu ir ao hospital. Pouco depois de chegar, sua condição começou a piorar muito rápido. Ela perdeu a consciência e foi colocada em um coma induzido por medicação. Seus braços e pernas ficaram em um tom horroroso de roxo, e pontos de gangrena começaram a aparecer, cortando o suprimento de sangue de seus membros. Os médicos estavam assustados. A princípio, eles pensaram que ela estivesse com alguma doença relacionada à viagem. Mas 7 dias depois, eles fizeram uma descoberta chocante sobre a verdadeira causa de seu problema. Ela não foi contaminada por uma doença tropical, e sim por seu cachorro, que lambeu um pequeno corte em seu braço. Por mais inofensiva que possa parecer, a saliva da maioria dos cachorros contém uma bactéria chamada Capnocytophaga canimorsus. Essa bactéria é geralmente transmitida pela mordida, mas às vezes algo tão inocente quanto uma lambida em uma ferida aberta é o bastante para causar uma infecção. Para prevenir que a infecção mortal continuasse a se espalhar, os médicos tiveram que remover as áreas afetadas do corpo de Mary. Infelizmente, isso significou ter que amputar seus braços e pernas. Felizmente, a capnocitofaga em geral não é tão perigosa assim para os humanos, e os sintomas mais comuns são muito semelhantes aos de uma gripe. Mas em casos raros, ela é extremamente mortal, tanto que cerca de 3 em cada 10 pessoas que desenvolvem a versão mais severa da infecção acabam falecendo. E esse foi o infeliz destino de um homem de 63 anos que vivia na Alemanha, e que também contraiu a doença quando foi lambido por seu cachorro. Ele entrou em um choque séptico fatal, que causou uma falência múltipla de órgãos apenas 16 dias depois do início do tratamento. Mas lembre-se, por mais letais que esses casos sejam, eles são extremamente raros. Então pode continuar brincando com seu amiguinho canino. Apenas lembre-se de limpar muito bem toda a baba depois que a brincadeira terminar. O gato comeu sua língua? Se alguma vez você foi lambido por um gato, então você conhece a sensação arrepiante que eu estou falando. Por mais bem intencionado que o gato possa ser, sua língua é estranhamente perfurante e dolorosa. Isso porque a língua dos bichanos é coberta com milhares de farpas voltadas para trás, chamadas papilas. Essas farpas são feitas de queratina, a mesma proteína dura de que é feita as garras dos gatos. Infelizmente, essas papilas deixam a língua do bichano tão áspera quanto uma lixa grossa, e que são usadas para pentear e cuidar do pelo. É como se fosse uma escova de cabelo embutida na boca. Mas isso não é tudo. A bactéria nociva Pasteurella multocida pode ser encontrada na saliva de mais de 90% dos gatos. E basta que um gatinho fofinho dê apenas uma lambida em uma ferida aberta para transmitir a infecção. De maneira trágica, foi precisamente isso que aconteceu com uma mulher de 80 anos que vivia na Austrália, depois que um gato lambeu um pequeno arranhão em seu braço. A família da mulher a encontrou em sua cama, inerte, e então a levou correndo para o hospital. Ela ficou em coma durante 9 dias e, infelizmente, não resistiu. Menos de 2 semanas depois de uma inocente demonstração de afeto de seu bichinho. Mas não são apenas os gatos domésticos que têm línguas perigosas. Os grandes felinos, como os leões, chitas e tigres, também têm suas línguas cheias das mesmas farpas cobertas de saliva. Só que essas papilas são muito maiores e mais afiadas. E esse cara descobriu isso da pior maneira possível. Só precisou algumas lambidinhas da sua amiga chita para arrancar um pedaço de pele de seu braço e causar um sangramento. Mesmo quando esses animais estão sendo gentis, eles ainda são letais. No entanto, essas línguas de adagas não foram feitas para cortar humanos. Os grandes felinos usam essas protuberâncias pontiagudas para fazer uma manutenção profunda de suas pelagens, o que ajuda a esconder seu cheiro de qualquer presa em potencial. Essas papilas afiadas também podem agir como um moedor de carne, ajudando a separar os músculos da pele de suas presas, além de amaciar a refeição. Quem diria que uma simples língua poderia ser uma ferramenta tão multiuso assim e mortal? O terror do mar. Você sabe dizer qual é o animal carnívoro mais temido de todo o oceano? Eu vou dar uma pista. Não é o grande tubarão branco, nem a baleia assassina ou o polvo gigante. Pode parecer engraçado, mas entre tantas opções, a resposta certa é o caramujo conus. Sim, você ouviu direito.
Ok, mas precisamente falando, como é que um caramujo pode ser um dos predadores mais mortais de todo o oceano? A resposta certa está bem debaixo de seu belo exterior, onde esse caramujo sanguinário esconde uma arma secreta. Acontece que, para garantir o jantar, algumas espécies de caramujo conos desenvolveram um método de caça brutal, conhecido como anzol e linha. Tudo começa com o molusco esticando uma probóscide, que é semelhante a uma língua para fora de sua boca. Então, quando a probóscide chega perto de uma presa, o caramujo conus dispara um arpão coberto de veneno, projetado para paralisar o seu alvo, permitindo que essa criatura implacável chegue até a refeição com seus passinhos de lesma. Por sorte, humanos não estão no cardápio desses caramujos. Mas isso não quer dizer que levar uma ferroada desse carinha não seja perigoso. Um ataque de uma das espécies menores de caramujo conus pode ser tão doloroso quanto uma ferroada de abelha. Mas a picada de algumas espécies maiores que se alimentam de peixes, como o caramujo conus geographus, pode ser fatal para os humanos. Essa espécie em particular até ganhou um apelido sinistro de caramujo cigarro, mas não é porque ele solta fumaça ou tem um pigarro chato na garganta. Na verdade, ele ganhou esse apelido porque quando um humano é ferroado por essa criatura, ele só tem tempo para fumar o último cigarro antes de cair morto. Esse caramujo realmente não tá de brincadeira. O caramujo conus geographus é encontrado nos recifes dos oceanos Índico e Pacífico, e seu veneno consiste de um coquetel complexo que contém centenas de toxinas diferentes. Nos casos mais severos, a ferroada pode causar fraqueza e suor, rapidamente seguidos de paralisia muscular e falência respiratória. Se não for tratada, a vítima acaba falecendo em apenas uma hora. De fato, acredita-se que o veneno de apenas um caramujo conus tem o potencial de matar até 700 pessoas. E para piorar um pouquinho as coisas, a complexidade do veneno desse caramujo impede que os cientistas desenvolvam um antídoto eficaz. Acho que nós encontramos o próximo vilão de James Bond. Peixe vampiro. O corpo esguio e meio gosmento de uma lampreia já é o bastante para fazer meu estômago revirar. Mas se você quiser ver algo realmente perturbador, então dê uma olhada dentro da boca da lampreia. Embora pareça que essa criatura foi tirada de um filme de terror alienígena, na verdade ela é apenas um peixe. Por mais assustadora que possa parecer, a boca da lampreia do mar não foi projetada apenas para causar pesadelos em humanos. A mandíbula em formato de copo de sucção desses peixes é coberta por centenas de pequenos dentes que são usados para cavar a pele de suas presas. Uma vez que a mordida esteja travada, esse predador parasita usa sua língua para um propósito horrível, porque ela é equipada com um dente semelhante a um pistão, que permite que a lampreia do mar cave um buraco na pele de sua presa. Tá doido, esse bicho não dá uma folga. Bom, depois de perfurar a pele usando sua língua, a lampreia do mar secreta um muco para prevenir que o sangue de seu hospedeiro coagule. Isso permite que ela sugue o líquido vermelho até estar satisfeita. Não é de se admirar que elas tenham ganhado o apelido apavorante de peixe vampiro. Infelizmente, muitos dos peixes que são vítimas desses devoradores de carne acabam morrendo por conta da perda de sangue ou por infecções que se desenvolvem nas feridas abertas. Por sorte, o peixe vampiro não costuma atacar humanos. Eles são adaptados para se alimentar do sangue frio dos peixes e não do sangue quente dos mamíferos como nós. Mas eu não posso dizer que um ataque desses nunca aconteceu. Um banhista disse ter sido atacado por 7 lampreias de uma única vez. Embora a mordida em si dificilmente vá causar uma perda de sangue significativa em um humano, a ferida feita pela língua pode acarretar numa infecção com potencial para ser letal. No entanto, parece que nem todo mundo assiste os meus vídeos para saber sobre os perigos da lampreia do mar. Há rumores de que o finado monarca britânico, chamado Rei Henry I, morreu depois de comer muitos peixes vampiro. Eu não consigo nem olhar para essas coisas. Imagina só comer uma delas. Mas quer saber de uma coisa que é capaz de matar a sua fome por conhecimento? Todos os meus vídeos incríveis. Então, certifique-se de apertar os botões de curtir e se inscrever abaixo. E você será servido com uma grande variedade de conteúdos deliciosos. E aí, tudo pronto? Maravilha! Agora podemos continuar. Bruxa malvada. Embora as lampreias não sejam o peixe mais bonito de se observar, elas são quase um sonho se comparadas ao pesadelo aquático, que é o peixe bruxa. Esses peixes em formato de enguia não têm mandíbula ou osso, mas têm 4 corações. Por mais perturbador que isso possa parecer, nada disso é tão chocante quanto sua boca. Presos à saliência em forma de língua do peixe bruxa, há 4 conjuntos de estruturas afiadas, em forma de farpas e feitas de queratina, parecidas com a dos gatos. Agora eu sei de onde eles tiraram a inspiração para fazer o Demogorgon, de Stranger Things. Quando chega a hora de fazer o seu banquete, que geralmente é um peixe morto, o peixe bruxa coloca sua boca monstruosa para trabalhar. Ele projeta a língua para fora e crava seu queixo com firmeza na pele de sua presa, antes de retrair a língua de volta para dentro de sua boca, rasgando pedaços de carne.
E se isso já não fosse grotesco o bastante, o peixe-bruxa também é conhecido por se enfiar dentro das carcaças dos peixes mortos pela boca, antes de cavar um túnel pelas entranhas do animal morto e fazer uma refeição de dentro para fora. Mas como os peixes-bruxa se alimentam tipicamente de animais marinhos mortos ou quase mortos, eles não representam uma ameaça real para os humanos, pelo menos enquanto estão vivos. Se uma pessoa gravemente ferida ou morta estiver no leito marinho, não se deixe enganar. Esses carinhas não teriam problema algum em devorar você de dentro para fora. Cortador afiado. Se eu fosse você, não ficaria muito confortável ainda, porque o pesadelo oceânico ainda não acabou. O tubarão corta-carne não parece muito apavorante à primeira vista, mas não se deixe enganar. Esse monstro marinho não ganhou esse apelido por ser um excelente mestre churrasqueiro, e sim porque ele consegue arrancar pedaços perfeitamente bem cortados da carne das suas presas. Apesar de ele não passar muito de 50 centímetros de comprimento, esse caçador faminto vai jantar qualquer coisa que ele consiga colocar à boca, incluindo, você não vai acreditar, a redoma de borracha dos sonares dos submarinos. A maioria dos tubarões tem uma laringe especializada, que se assemelha a uma língua, mas que é feita de cartilagem. E no geral ela é imóvel e bastante inútil. Mas não nos tubarões corta-carne. Na verdade, eles têm uma função bastante grotesca para essa língua. Quando esse peixe implacável avista uma presa, ele crava seus dentes pontudos nela. Eles então se prendem à caça usando sua língua super forte, que é presa aos músculos ainda mais fortes e poderosos de sua garganta. Esse tubarão assustador usa o incrível poder de sucção de sua língua para literalmente sugar um pedaço de carne fresca. Depois disso, ele gira ao redor da incisão para engolir a carne recém-arrancada de sua presa. Ah, a natureza é tão maravilhosa! Se a presa for sortuda o bastante para sobreviver ao ataque, é provável que ela passe o resto da vida com uma cicatriz bem característica, de formato circular em seu dorso. Uma pequena lembrancinha de seu amigo, o corta-carne. Agora, como essas criaturas em geral caçam à noite e em águas profundas, os encontros com humanos são raros. No entanto, em 2009, Mike Spalding perdeu na loteria da sorte e foi vítima do ataque de um tubarão corta-carne enquanto fazia um mergulho noturno na costa do Havaí. Ele estava nadando em direção ao caiaque de seu amigo quando o tubarão começou a sugar sua perna. Mas Mike foi levado ao hospital e conseguiu se recuperar. Acho que dá pra dizer que esse foi um encontro pra lá de marcante. Literalmente. Mas para mim, isso seria motivo bastante pra nunca mais nadar à noite. Guaxinim ninguém merece. Com seus grandes olhos redondos e pequenas máscaras de bandido, os guaxinins são animais muito adoráveis, exceto quando eles ficam revirando o lixo das pessoas. Mas você sabia que a língua desse pequeno mamífero bagunceiro contém uma bactéria mortal que é responsável por cerca de 55 mil fatalidades humanas todos os anos? A raiva pode ser encontrada na saliva de vários animais ao redor do mundo, inclusive de cachorros, macacos, morcegos e, como você pode imaginar, guaxinins. Apenas nos Estados Unidos, impressionantes 30% dos guaxinins selvagens são portadores da raiva. E tudo que é necessário para transmitir isso para os humanos é um machucado aberto e uma lambida de um guaxinim raivoso. Os sintomas iniciais da infecção se manifestam nos primeiros meses de contaminação, e esses sintomas incluem febre e dor de cabeça. No entanto, conforme o vírus vai se espalhando, os sintomas logo pioram. Eventualmente, a infecção causa a inflamação do cérebro e do sistema nervoso central. Isso pode levar a pessoa a sofrer de espasmos musculares e dificuldade para respirar. Por mais estranho que possa parecer, existem até mesmo casos de humanos com raiva que desenvolveram medo de água. Esse efeito colateral bizarro, conhecido como hidrofobia, é resultado da inflamação em uma área do cérebro, que também afeta a cognição necessária para o movimento de engolir, e faz com que muitas pessoas que sofrem com a raiva tenham espuma em suas bocas. Mesmo com cuidados intensivos, as chances de sobrevivência são quase sempre excedentes, uma vez que os sintomas já tenham se apresentado. Mas nem toda a esperança está perdida. O governo dos Estados Unidos tem distribuído vacina antirrábica por via oral para os guaxinins desde 1997. E o objetivo é que todos os guaxinins estejam livres do vírus até o ano de 2053. Então é só esperar uns 30 anos, e você já pode se aproximar de um guaxinim sem ter medo de se transformar num grande babão que tem medo de tomar banho. Salamandra ligeira. Diz pra mim uma coisa, qual animal você acha que tem a língua mais poderosa? Talvez a sua resposta seja uma criatura grande e feroz, como o lobo ou o tigre. Mas talvez você se surpreenda ao descobrir que esse título, na verdade, pertence à salamandra da palmeira da América Central.
Esse magnífico anfíbio pode projetar sua língua cerca de 6,3 centímetros para fora do corpo. Isso pode não parecer muito impressionante, só que isso é mais da metade do comprimento do corpo inteiro da salamandra. E também é a mesma coisa que um humano adulto estendendo sua língua por mais de 81 centímetros. Essa é com certeza uma ideia assustadora. E embora esse comprimento seja impressionante, é a velocidade da língua da salamandra da palmeira que a diferencia das demais. Essa criatura pode projetar toda a extensão de sua língua em apenas 7 milissegundos, não dando nenhuma chance de sua presa escapar. E caso você esteja se perguntando, isso é cerca de 50 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. É como um truque de magia. Em um segundo, o inseto está todo feliz, vivendo sua vida. E no outro, ele desapareceu em pleno ar. Ou melhor, direto para a boca da salamandra. Como era de se esperar, toda essa velocidade demanda uma grande quantidade de energia. Essa besta musculosa exerce 18.000 watts de energia por quilo de músculo. Para comparação, quando um ser humano corre, ele desprende uma energia de cerca de 2.000 watts. Então, essa pequena salamandra atinge sua presa com a energia equivalente a 9 seres humanos correndo. Aqueles pobres insetos não têm a menor chance. No entanto, os cientistas acreditam ter descoberto os segredos por trás dessa disparada linguística. Diferente da maioria das línguas convencionais, que simplesmente se projetam para fora da boca, a língua da salamandra da palmeira é disparada rapidamente da boca em um disparo balístico. Efetivamente, a língua é disparada da boca como uma flecha é disparada de um arco. E essa é uma arma bastante peculiar para se guardar dentro da boca. Mas ainda bem que não existem casos de humanos sendo atingidos pela língua da salamandra da palmeira. Mas, por experiência própria, isso não deve doer nada, se comparado com a língua de minha sogra, quando ela decide ficar me criticando. Ave brutal. Apesar da aparência elegante, os gansos são animais brutos e agressivos, que não poupam esforços para proteger seus filhotes. E se isso já não fosse horrível o bastante, prepare-se para ver o que essa ave esconde dentro de seu bico. Como todas as aves, os gansos não têm um conjunto de dentes. Então, para ajudá-los a mastigar e a partir seus alimentos, essas aves aquáticas são armadas com centenas de pequenas tômias em seus bicos. Embora possam ter a mesma função dos dentes, elas são feitas de cartilagem e não de dentina. Mas as tômias não ficam apenas no bico do ganso. Esses espinhos de cartilagem também formam fileiras na lateral da sua língua. Isso faz com que ela fique dura e afiada, o que ajuda a despedaçar os alimentos como sementes, vegetação e mesmo pequenos peixes. Ainda bem que os humanos não fazem parte do cardápio dessa ave bestial, mas isso não as impede de atacar qualquer um que entre em seu caminho. E com essas camadas afiadas de tômias revestindo seu bico e língua, mesmo o menor contato com essas criaturas ameaçadoras pode deixar marcas. E assim como os gansos, os pinguins também têm um bico especialmente adaptado para compensar a falta de dentes. A língua dos pinguins é recoberta com cerdas afiadas, feitas de queratina. E esses espinhos que ficam voltados para trás os ajudam a engolir os peixes escorregadios inteiros e ainda vivos sem que eles consigam escapar. Então, por mais fofinhos que esses animais possam parecer à primeira vista, a língua dos pinguins parece ter saído diretamente do seu pior pesadelo. Uma lambida de um pinguim pode até ser inofensiva, mas e quanto à bicada? A força do bico de um pinguim beliscando sua pele, em conjunto com a pressão daquelas cerdas afiadas da língua, com certeza iriam causar um corte profundo. Quem diria que uma ave tão fofinha poderia ser tão assustadora? Peixe com boca de gente. À primeira vista, muita gente confunde o pacu com a piranha, e isso é bem normal. Mas até você dar uma olhada na boca desse peixe. Se você achava os dentes da piranha assustadores, espera só até você ver o arrepiante conjunto de dentes que o pacu tem. Esse peixe onívoro é encontrado em geral na América do Sul, e sua boca tem uma aparência perturbadoramente humana, com um conjunto de dentes retos e quadrados e uma língua achatada. Seus grandes molares são feitos para macerar bagas e sementes que caem das árvores dentro dos rios. E as lendas dizem que esse não é o único tipo de baga que esse peixe amedrontador gosta de comer. Em 2013, foram divulgados relatos de que esse peixe estaria se alimentando de testículos humanos. Mas, para sorte de todos os homens do mundo, os cientistas disseram que é muito improvável que esse peixe seja, de fato, um quebrador de nozes. No entanto, isso não significa que eles não sejam perigosos para os humanos. Em 2004, uma garota descobriu isso em primeira mão. Depois de colocar seu braço dentro de um tanque com pacus, um desses peixes tropicais resolveu cravar os dentes em seu dedo e continuou agarrado mesmo quando a garota tirou sua mão do tanque. A mordida esmagou o dedo com tanta força que foi necessária uma cirurgia plástica para reparar o machucado. Então, não esqueça. Se um animal tem uma boca humanoide, nunca coloque em suas mãos ou qualquer parte do corpo perto dele. Língua de aluguel. Por mais assustador que os dentes desse peixe possam parecer, existe algo ainda pior enfiado dentro da boca desse animal. No lugar de sua língua, esse pobre coitado tem o que parece ser uma bolha alienígena,
E por mais bizarro que isso possa soar, é mais ou menos isso mesmo. Porque esse peixe tem o chamado piolho comedor de língua dentro de sua mandíbula. E eu acho que a essa altura, você deve saber o que essa criatura faz com suas vítimas. Esses organismos são conhecidos por seu hermafroditismo sequencial. Isso significa que todo piolho comedor de língua nasce como macho, mas quando chega à fase adulta, ele pode se transformar em fêmea. Quando jovens, esses parasitas, que podem ser encontrados por todo o Oceano Atlântico, entram em um peixe desatento por suas guelras. Eventualmente, um dos machos se torna fêmea, e então o verdadeiro horror começa. A fêmea rasteja até a boca do peixe e se prende à língua de seu hospedeiro. Uma vez acomodada, ela corta os vasos sanguíneos da língua, fazendo com que ela morra. Sem o músculo carnudo para se alimentar, você pode imaginar que o parasita vai embora, em busca de uma outra vítima. Mas na verdade esse não é o caso, porque depois que a língua cai, o piolho fêmea se prende mais uma vez ao peixe, tornando-se sua nova língua. A partir daí, o parasita só tem que relaxar e aproveitar a sua nova casa, enquanto desfruta de refeições gratuitas. Mas isso ainda não é tudo. As fêmeas podem se acasalar com os machos dentro da boca do peixe. Apesar de todo o trauma que o peixe tem que encarar, os cientistas acreditam que depois disso, ele continua usando o parasita como se fosse uma língua prostética. Não é como se ele tivesse qualquer outra opção, não é mesmo? Só que por mais demoníacos que possam parecer, nós não precisamos nos preocupar muito com o piolho comedor de língua. Esse parasita não representa riscos conhecidos para humanos. Mas, mesmo assim, acho que eu vou ficar o mais longe possível desses monstros macabros, pela minha sanidade mental. Seu verme insolente. Quando se fala em vermes, a maioria das pessoas tende a confundi-los com as minhocas que vivem na Terra. Mas esses dois invertebrados são bastante diferentes. Veja, por exemplo, o verme de fita marinho. Mesmo que essa criatura viva no mar, ela ainda é incrivelmente perigosa, mesmo para os humanos. Para capturar sua presa, os vermes de fita têm probóscides, especialmente adaptados. Basicamente, elas são um órgão sugador alongado e flexível, muito parecido com uma língua. A probóscide dispara um muco viscoso e grudento, que pode tanto capturar presas quanto deter predadores, como se fosse uma versão marinha do Homem-Aranha. Diversas subespécies do verme de fita também são armadas com um estilete na ponta de suas probóscides. E essa ferramenta cortante não é apenas afiada como uma adaga, ela também é venenosa. Quando o verme ataca sua presa com esse estilete, uma toxina mortal entra no corpo da vítima. Em 1998, cientistas japoneses descobriram uma espécie de verme de fita que continha um nível extremo de toxicidade. A chamada unidade rato é uma unidade de medida normalmente utilizada para quantificar a toxicidade das coisas, sendo que uma unidade rato corresponde à quantidade de toxina necessária para matar um rato padrão de 20 gramas em 15 minutos. Eles descobriram que a espécie Cephalotrix simula acumula cerca de 6.000 unidades rato de tetrodotoxina, ou TTX. Se não ficou claro ainda, isso é muito, considerando que são necessárias cerca de 10.000 unidades rato de TTX para apagar para sempre um ser humano. A TTX se liga às membranas dentro das células do corpo, chamadas de canais de sódio, e interfere na transmissão de sinais dos nervos para os músculos. Isso impede que o corpo controle os impulsos nervosos necessários para realizar ações básicas, como contrair os músculos, por exemplo. Quando consumida, mesmo que em pequenas doses, a TTX pode causar vômito, diarreia e paralisia muscular, incluindo o músculo do coração, o que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Acho que eu nem preciso dizer que esses vermes são bastante mortais. Felizmente, não há registros de nenhum caso de humanos sendo vitimados por um desses vermes nojentos, mas eu ainda recomendo com veemência que você fique bem longe deles. E mais uma coisa, também não deixe que eles disparem um jato de muco em você. Isso é muito nojento, até de se imaginar. Atrativo linguístico. A tartaruga mordedora alligator, que é encontrada nos Estados Unidos, é um predador voraz. Ela pode pesar mais de 90 quilos, é revestida por uma carapaça coberta de espinhos e tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal. No entanto, sua arma mais mortal de todas é a sua língua. À primeira vista, sua pequena linguinha rosada parece meio inútil. No entanto, para caçar suas presas, essa tartaruga se deita no leito do rio e mantém o seu corpo parado, como se fosse uma pedra. O único movimento que ela faz é um pequeno tremido com sua língua. Ao confundir a isca com uma deliciosa refeição em potencial, a vítima da tartaruga alligator vai nadando totalmente alheia para dentro da boca do réptil, antes de ser devorada. E, infelizmente, a pobre presa não tem a menor chance, porque a tartaruga mordedora alligator tem uma força de mordida de cerca de 69 bares. Bar é uma unidade de pressão e equivale a 100.000 newtons por metro quadrado, que é aproximadamente o mesmo que a pressão atmosférica padrão. Eu acho que eu não preciso nem dizer que quanto maior for a pressão, mais dolorosa é a mordida. E de fato, a tartaruga alligator tem uma mordida muito dolorosa. A força de sua mordida aplica cerca de 10 vezes mais pressão se comparada a um humano mastigando.
E se isso já não fosse pavoroso o bastante, esse réptil repulsivo também tem uma espécie de bico ósseo, projetado para destroçar qualquer coisa que chegue perto de sua boca. Essa parece ser mais uma ótima razão para manter uma distância segura desse predador de aparência pré-histórica. Mas parece que algumas pessoas simplesmente não me escutam. Em 2018, os investigadores ficaram surpresos depois de encontrar algo muito estranho dentro do estômago de uma dessas tartarugas alligator. Não era uma presa típica desse animal, e sim um dedo humano. Parece que alguém foi estúpido bastante para chegar perto demais da linguinha rosada do Sr. Tartaruga. Pode esquecer do lobo em pele de cordeiro. Acho que esse ditado deveria ser tartaruga alligator em pele de verminho suculento. Ok, foi mal. Acho que depois dessa é melhor eu ir embora. Mas antes de ir, diz aí nos comentários abaixo qual desses bichos com certeza você nunca deixaria de dar uma lambida. Muito obrigado por assistir e até a próxima.